E aí, galera, mais uma vez, professor Rodrigo Souto aqui com vocês para a gente encerrar esse ciclo de estudo em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é o nosso quarto encontro. Nós estamos falando da 10ª aula, 11ª e 12ª para encerrar aí a análise em relação a essa lei 8.069 de 1990. Tranquilo? Então, pessoal, a gente abordou uma série de assuntos e hoje a gente vai encerrar falando sobre atos infracionais, falando sobre conselho tutelar, falando sobre medidas aplicadas, direcionadas aos pais e aos responsáveis. Então, nesse primeiro bloco, nessa primeira aula, a gente tem o objetivo, a finalidade de abordar o tema do ato infracional. Beleza? Tudo bem? Tranquilo, né? Veja, lá no primeiro encontro, na primeira aula, quando a gente foi abordar as disposições preliminares, nós começamos a falar sobre a diferença do conceito de criança e adolescente. Então, a gente deixou determinado lá no primeiro encontro, na verdade, na primeira aula do primeiro encontro, que criança é aquele indivíduo que tenha até 12 anos incompletos. Significa dizer que é aquele indivíduo que tem 11 anos, ou seja, no máximo, né, 11 anos, 11 meses e 29 dias. Não pode ter completado 12 anos. A partir do momento em que esse indivíduo, né, que está em desenvolvimento físico, mental, ele completa 18 anos, entre 18 anos, completa 12 anos, né, entre esses 12 anos completos e os 18 anos incompletos, nós estamos falando deste indivíduo como sendo o adolescente e não mais criança. Rodrigo, e aí, qual que é o cerne aí do problema? Por que você está retomando esse conhecimento? Porque essa divisão, essa caracterização do que é criança e do que é adolescente vai ter consequência direta nesse tema aqui do ato infracional. Por quê? Para você entender. A criança e o adolescente cometem ato infracional. É bem verdade que a criança também comete ato infracional. Porém, a diferença é que quando a criança comete ato infracional, ela não é submetida, veja a negativa, ela não é submetida à medida socioeducativa. Só quem vai ser submetido a essa medida socioeducativa é o adolescente. Portanto, o conhecimento e a classificação do que é criança e do que é adolescente, bem como também conhecer as medidas socioeducativas, é importante no que se refere a esse tema ato infracional, né? Do cometimento do ato infracional. Então, para iniciar esse tema do ato infracional, a gente sempre tenta trazer um conceitozinho do que é ato infracional. Então, você vai copiar aí no teu caderno, se você quiser, porque isso aqui também está no teu material de apoio, mas entenda, ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal cometida pelo menor de idade. E aí, quando a gente fala sobre medida socioeducativa, cometida pelo adolescente. Então, é a conduta descrita como crime. Veja que eu não falei conduta descrita no Código Penal. Rodrigo, mas o Código Penal trata sobre crimes, tudo bem? O Código Penal trata sobre crimes. Só que todos os crimes possíveis e imaginários, eles não estão somente no Código Penal.
Existem crimes que estão dispostos em leis especiais. Por exemplo, Lei 11.343, que fala sobre lei de drogas, né? O adolescente, aquele maior de 12 anos, né, a partir dos 12 anos até 18 anos, pode cometer o ato infracional correspondente ao crime estabelecido pelo artigo 33 da Lei 11.043, ou seja, tráfico de drogas. O adolescente pode cometer não o crime de tráfico de drogas, mas o ato infracional correspondente ao crime. Também o adolescente poderia cometer o ato infracional correspondente a ato obsceno, por exemplo, que é um exemplo de contravenção penal. Tudo bem, pessoal? Então, já tenha em mente esse conceito superficial, mas é um conceito que funciona, é um conceito que vai ser cobrado em prova e você vai poder matar aí a questão sem problema nenhum. Então, conceito de ato infracional é a conduta descrita como crime ou como contravenção penal cometido pelo menor de idade, tá certo? Então, ele comete o ato infracional correspondente ao crime, correspondente à contravenção. Tudo bem? Tranquilo, né? E aí, depois da gente abordar o tema conceito, né, o ponto específico dessa nossa aula sobre o conceito do que é ato infracional, nós devemos entender agora sobre a imputabilidade do menor. Rodrigo, imputabilidade do menor, como assim? Quando você vai estudar, por exemplo, direito penal, dentre a estrutura do crime, você estuda dentro do terceiro elemento, do terceiro substrato do conceito analítico de crime, que é a culpabilidade. Dentro da culpabilidade, você estuda um requisito, uma estrutura chamada imputabilidade. E você deve entender imputabilidade como a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se comportar segundo este entendimento. É saber, essa pessoa, ela tinha a capacidade de entender que estava cometendo um crime? Se a resposta for sim, ela responde normalmente, responde ao crime normalmente dentro do processo penal, tá certo? Se a resposta for não, pode ser que ela não possa nem ser submetida ao processo e pode ser que ela, mesmo sendo submetida ao processo, ela não ser submetida a uma pena de reclusão, a uma pena de detenção e ser encaminhada, por exemplo, para um sistema de tratamento em presídio ambulatorial, sanatório, enfim. Então, basicamente é isso, imputabilidade. E trazendo aqui esse tema imputabilidade para o ECA, porque até então, quando eu estava explicando esse tema imputabilidade, eu estava falando sobre direito penal e processo penal, levando-se em conta situações de maiores de idade. Agora, trazendo esse tema para o Estatuto da Criança e do Adolescente, você deve entender o seguinte, veja, quando a gente fala sobre imputabilidade do menor, dentro do tema imputabilidade, a doutrina traz alguns critérios para análise da imputabilidade. Veja, quando a gente estuda imputabilidade na doutrina, existem 3 critérios para avaliar se o indivíduo tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se comportar segundo este entendimento. O primeiro critério é um critério biológico, é um critério meramente biológico. Nesse critério não se avalia a capacidade cognitiva, a capacidade mental de, no momento da ação ou omissão, aquele indivíduo tinha a capacidade de entender alguma coisa. Verifica-se somente alguma condição biológica do indivíduo e ponto. Critério meramente biológico. O critério meramente psicológico, que é o segundo critério, não está preocupado se o indivíduo tem alguma condição biológica específica.
só vai verificar o seguinte, ó, no momento da ação ou omissão, ele tinha a capacidade de entender o caráter ilícito do fato? Não, vamos imaginar, o cara tem algum problema mental, tá certo? Então, no sistema psicológico, não se avalia essa condição mental dele, que é uma condição biológica, e sim, se ele no momento da ação ou omissão tinha a capacidade de entender que aquilo era crime. Às vezes o camarada cometido com uma situação de doença mental, ele está, digamos, controlado pelos medicamentos e naquele momento do cometimento do crime, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Então, é um critério somente psicológico. E o terceiro critério é o critério biopsicológico. Só que para você entender, e o que nos cabe entender, na verdade, aqui dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, é saber qual foi o critério adotado para avaliar a imputabilidade do menor. E aí você deve entender que o critério adotado foi o critério meramente biológico. Rodrigo, como assim o critério meramente biológico? Veja, quando um menor de 17 anos, um adolescente com 17 anos de idade, comete um ato infracional correspondente a um crime, seja ele qual for, com base na gravidade que se apresente, não interessa se é ato infracional correspondente, por exemplo, a um crime hediondo. Para esse adolescente não se verifica se ele tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Não, Rodrigo, mas um cara com 17 anos, ele sabe o que é certo e o que é errado. Eu entendo essa posição, eu entendo esse sentimento, mas você tem que entender, principalmente para fazer prova de concurso, que você deve deixar de lado esses sentimentos pessoais e entender a técnica da matéria, a técnica do direito. Você deve saber, olha só, foi adotado um critério meramente biológico. E qual foi o critério biológico? O critério etário. E ponto final. Por algumas pesquisas científicas lá atrás, lógico que talvez a gente esteja um passo atrás aí da evolução, né? Porque hoje os jovens estão mais evoluídos do que os jovens de 50, 60, 70, 80 anos atrás, mas está em vigor essa lei e a gente deve obedecer o que a lei dispõe. Se a lei dispõe que é inimputável, ou seja, ao contrário de ser imputável, aquele que tem menos de 18 anos de idade por um critério meramente biológico, e esse critério meramente biológico é um critério voltado somente para um conceito etário, ponto final. Para esse indivíduo não se faz análise se ele sabia o que estava fazendo, se ele não sabia o que ele estava fazendo. Tudo bem? Então o critério é meramente biológico. Tudo bem. Prosseguindo, depois da gente avaliar esse tema imputabilidade do menor para o cometimento do ato infracional, a gente tem que avaliar e definir esse tema aqui, qual foi a teoria adotada para o tema tempo da infração, tempo do ato infracional. Eu vou fazer uma similaridade com direito penal. Quando você estuda direito penal, você avalia tempo do crime. Veja, quando você estuda tempo do crime, existem 3 teorias para explicar o tempo do crime. E uma das teorias, ela é adotada pela doutrina penal brasileira. Tudo bem? Então veja, quando a gente vai avaliar o tempo do crime, 3 são as teorias e dentre elas nós temos a teoria da atividade. Temos a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade. Mas a teoria da atividade dispõe o seguinte, abre aspas, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, independentemente do momento do resultado. Ou seja, ele não se importa com o momento do resultado. Então, eu pego a arma aqui, atiro em alguém, esse alguém vai para o hospital
certo? Chega com vida e vai morrer. Ele entra em coma e vai morrer 6 meses depois. Veja, o momento do crime, do cometimento do crime, é hoje, quando eu pego a arma e aponto e atiro. Veja, se nesse momento eu não alcancei o resultado, então eu vou responder pelo resultado. Rodrigo, mas o cara morreu 6 meses depois. Eu só estou passando para vocês o que a lei dispõe, pela teoria da atividade, tá certo? Então essa teoria da atividade foi acolhida pela doutrina penal brasileira. Similarmente a isso, falando sobre o ECA e novamente trazendo esses conceitos para o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a gente fala sobre tempo do ato infracional, também foi adotada a teoria da atividade. Teoria da atividade. Então, considera-se praticado o ato infracional no momento da ação ou omissão deste adolescente. E eu sempre falo deste adolescente porque as consequências vão ser somente em relação ao adolescente. Porque se a criança cometer um ato infracional, ela não será submetida a essas medidas socioeducativas que a gente vai ver daqui a pouco. Então, por isso eu sempre falo, o adolescente cometendo o ato infracional, tudo bem? Então, prosseguindo, pessoal, considera-se praticado o ato infracional no momento, quando eu falo momento, eu estou falando sobre tempo, no momento da atividade, né, no momento da ação ou omissão, independentemente do momento do resultado. E existe um desdobramento, existe uma consequência em relação a isso. Vamos imaginar que um jovem, né, um adolescente com 17 anos, prestes a cometer, prestes a fazer aniversário, né, completar 18 anos, ele comete o ato infracional e aí antes de ser sentenciado à medida socioeducativa, porque ele vai ser submetido a um procedimento de processo, mas com base nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele não vai responder o processo com base nos termos do Código de Processo Penal Comum, tudo bem? Mas ele vai se submeter a um tipo de processo especial, a um procedimento especial estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, veja, voltando para o exemplo, esse adolescente com 17 anos completa 18 anos, antes de acontecer a sentença aí, para ver se vai impor a ele medida socioeducativa X ou Y. Então, o fato dele alcançar a maioridade penal não exclui a possibilidade dele ser submetido a uma medida socioeducativa. É isso que o início do Estatuto da Criança e do Adolescente fala, lá no artigo 2º, mais ou menos, 2º, 3º, não me recordo exatamente, quando fala que os maiores de 18 anos, os que têm entre 18 e 21 anos de idade, poderem se submeter ao ECA. É nesse exemplo em que o indivíduo entre 18 e 21 anos de idade poderá se submeter às regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque aqui, em relação ao ato infracional, adotou-se a teoria da atividade. Ou seja, independentemente, por exemplo, do momento do resultado do ato infracional, ou independentemente do momento em que ele vai ser sentenciado, se ele tiver entre 18 e 21 anos de idade, ele ainda poderá ser submetido à medida socioeducativa imposta pela autoridade judicial competente. Quando eu falo sobre autoridade judicial competente, eu estou falando sobre o juiz que funciona, né, exerce suas atividades lá na vara da infância e da juventude, justiça da infância e da juventude. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza. E aí, quando a gente estabelece a questão do conceito, estabelece a situação da imputabilidade do menor, estabelece o tempo do ato infracional, estabelecendo que a teoria adotada foi a teoria da atividade, a gente deve abordar agora os direitos individuais desse menor, desse adolescente, quando ele é apreendido. E aí, quando eu uso o termo apreendido, não é por acaso.
porque criança e adolescente não são presas, elas são apreendidas. E é importante trazer esses conceitos, essas nomenclaturas, porque as bancas costumam dizer, dentre as alternativas, que o adolescente será preso, por exemplo, e será encaminhado à autoridade policial. É bem verdade que quando ela é pega em flagrante, é bem verdade que ela é conduzida à autoridade policial para a lavratura desse flagrante. Mas não é verdade dizer que ele será preso em flagrante, ele será apreendido em flagrante. Então veja, o adolescente que comete ato infracional correspondente a crime ou contravenção penal, comete o ato infracional correspondente a crime, ele poderá ser submetido a um flagrante delito do ato infracional. E aí as consequências disso, em relação à privação da liberdade, é que só por 2 motivos este adolescente pode ficar com sua liberdade privada, ou seja, sofrer a privação de sua liberdade. Ou a gente está falando de flagrante delito, ou a gente está falando de decisão judicial. Então, só por 2 motivos o adolescente pode perder sua liberdade. Ou por meio do flagrante delito, ou por meio de uma decisão judicial. Seja numa sentença estabelecendo, por exemplo, a privação de sua liberdade por meio de internação em estabelecimento educacional, que é a Fundação Casa, por exemplo, ou por meio de uma internação cautelar provisória. E a gente vai ver isso agora. Veja, então esses são os 2 motivos para privar a liberdade do adolescente. Tudo bem? Tranquilo. Aí eu falei para vocês que existe a possibilidade de internação cautelar provisória. Rodrigo, como assim internação cautelar provisória? Mais à frente você vai ver que dentre as medidas socioeducativas existe a possibilidade de internação em estabelecimento educacional, né? Que eu acabei de falar, a Fundação Casa, tá certo? E aí você deve entender o seguinte, em algumas circunstâncias, por uma avaliação cautelar, né? Por uma avaliação prévia, havendo alguns requisitos específicos, é possível, antes da sentença do juiz responsável por esse procedimento, o juiz da Justiça da Infância e da Juventude, já decidir de pronto, né, essa questão da internação cautelar provisória. Veja, primeiro você deve entender que existe um prazo específico para isso. E é um pouco até similar com o processo penal, quando fala sobre prisões provisórias. Tá? Então, trazendo isso para E quando a gente fala sobre prisões provisórias, lá do CPP, Código de Processo Penal, a gente fala sobre prisões preventivas, né? Ou prisões temporárias, né? Tem a terceira, que é a própria prisão em flagrante, mas essa prisão em flagrante ela deve ser convertida ou não em prisão temporária ou preventiva. Agora, trazendo isso para o ECA, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, você deve entender que nessa possibilidade de internação cautelar provisória, nós temos um prazo específico, um prazo limite. Veja, o adolescente será submetido à internação cautelar provisória por até 45 dias. Tudo bem? Então é o primeiro ponto que você deve entender. Isso daqui despenca em prova, cara. Despenca. Então o prazo é importante você entender. Depois você deve entender que existem requisitos para isso. Além da própria cautelaridade, Rodrigo, você está falando de cautelaridade, de internação cautelar provisória, o que é isso? Quando eu falo de cautela, é cuidado. Lembra que eu falei que o Estatuto da Criança e do Adolescente
preza pelo princípio da doutrina da proteção integral? Exatamente, então ele será internado com base nesse cuidado. Veja, o juiz vai avaliar as circunstâncias e eu vou trazer para vocês um exemplo. Esses dias eu estava vendo no YouTube uma juíza responsável pela vara da infância e da juventude. Ela trabalha especificamente com esses jovens delinquentes, né, que cometem atos infracionais. Existiam requisitos até para ela colocar esse adolescente em liberdade assistida, que é uma modalidade de medida socioeducativa. Existiam requisitos, inclusive, dela colocar o indivíduo também sob o regime de semi-liberdade. Tudo bem? Então existiam possibilidades dela poder aplicar medidas socioeducativas menos severas. E ela resolveu aplicar a internação provisória. Por quê? E eu vou explicar o caso específico. O adolescente, eu acho que ele tinha 15 anos, ele foi pego traficando entorpecentes. Tudo bem? Então ele estava cometendo o ato infracional correspondente ao tráfico de drogas. Só que existiam elementos, existiam informações dentro daquele procedimento de que os traficantes que distribuíam a droga para o menor estavam cobrando essa droga dos familiares. Então a juíza ponderou o seguinte: veja, se eu colocar esse adolescente em liberdade assistida, ele vai ser colocado na rua, o tráfico vai cobrar. O movimento de traficância, facção criminosa, vai cobrar desse adolescente, inclusive podendo até colocar a integridade física desse indivíduo sob risco, inclusive, de perder a vida, se a juíza tomasse uma medida menos severa. Então, ela decidiu internar o indivíduo provisoriamente até chegar numa sentença de mérito, para evitar um mal maior. Veja que sempre busca-se trazer para o caso concreto a aplicação do princípio da doutrina da proteção integral. Tudo bem? Então os requisitos, além dessa cautelaridade que eu acabei de falar para vocês, desse cuidado com o adolescente, nós temos aqui, requisitos, a justa causa. Vou botar aqui no meio, justa causa. E essa justa causa nada mais é do que elementos mínimos de autoria e materialidade. Autoria e materialidade. Então, falar em justa causa é perguntar: existem nos autos deste caso que envolve o adolescente sobre elementos mínimos de informação? Eu não estou falando nem de prova, tá? Eu estou falando de elementos mínimos de informação em relação à autoria. Realmente foi ele que traficou, foi ele que matou, foi ele que subtraiu, foi ele que, enfim, que constrangeu. E também elementos mínimos de materialidade. Realmente aconteceu o ato infracional correspondente ao crime? Então, é importante a gente saber desses requisitos que envolvem a questão da internação cautelar provisória. Beleza, pessoal? Prosseguindo no assunto, quando a gente está falando sobre esse procedimento, esse processo estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para aplicar medidas socioeducativas no caso de atos infracionais, a gente verifica que o ECA traz algumas garantias processuais que devem ser estabelecidas. Devem ser estabelecidas e devem ser respeitadas. Então, quando a gente fala sobre garantias processuais, a gente está falando, por exemplo, do princípio do devido processo legal. E quando a gente fala sobre o princípio do devido processo legal, a gente está falando que esse processo, nesse
processo, ao adolescente, né, é disponibilizado critérios de ampla defesa e contraditório. Inclusive, a questão do contraditório permite que o adolescente possa enfrentar, né, vítimas, as pessoas indicadas como vítimas desses atos infracionais e testemunhas. E quando eu falo sobre enfrentar dentro do processo, é poder contradizer, é poder fazer perguntas a essas vítimas, fazer por meio de seu advogado, né, ou do defensor público, poder extrair a verdade dos fatos, porque às vezes a testemunha pode estar mentindo, às vezes a vítima pode estar aumentando, então ela pode enfrentar, né, dentro do processo. E aí, quando a gente fala sobre enfrentar, ela pode, por exemplo, pelo princípio da paridade de armas, requisitar a produção de quaisquer provas que sua defesa técnica considere como sendo indispensável à solução do caso. Então, essas garantias, aquelas garantias inerentes ao processo penal comum, também são trazidas aqui para o ECA. Além dessas garantias processuais, é garantido ao menor, ao adolescente, a assistência judiciária gratuita. Mas, lembre-se, essa assistência judiciária gratuita, ela é destinada aos necessitados. Tudo bem? Então, é importante que você tenha em mente que a palavra necessitado esteja na alternativa, porque a assistência à justiça gratuita, ela não é destinada a todos, mas sim àqueles que têm necessidade, hipossuficiência, que não tem condição de pagar um advogado. E quando eu falo não tem condição, quando a gente está falando de adolescente, geralmente a gente remonta, né, a gente chega para, a gente avalia, na verdade, as condições dos responsáveis, né, do pai, da mãe, porque geralmente 99,99% de chance de que o menor de idade não tenha realmente condições financeiras para arcar com a advocacia privada, né? Então, a este indivíduo, caso a família não tenha condições, vai ser colocado ou a defensoria pública, tá certo? Ou então um advogado particular que é remunerado pelo Estado, que é o chamado advogado dativo. Tudo bem? Então, essas basicamente são as garantias processuais. Tudo bem. Então, prosseguindo, pessoal, com a abordagem dessa aula, nós temos aqui as medidas socioeducativas. Dentre as medidas socioeducativas estabelecidas pelo ECA, nós temos a advertência, nós temos a obrigação de reparar os danos, nós temos prestação de serviço comunitário, nós temos o regime de semi-liberdade, nós temos também a internação, então nós temos advertência, obrigação de reparar os danos, prestação de serviço comunitário, regime de semi-liberdade e internação. Tá certo? Eu acho que tem mais uma outra aqui que eu acabei não mencionando, acabou me fugindo a memória. Opa, eu acabei falando anteriormente, acabei esquecendo aqui. Nós temos uma outra que é liberdade
Liberdade assistida. Liberdade assistida. Entenda, a advertência vai ocorrer dentro de uma audiência de admoestação, e essa palavra em bom português significa dar uma mijada, pronto. Então é basicamente dar um puxão de orelha no adolescente. E essa advertência ela será reduzida a termo e assinada pelas partes, né? Os responsáveis, o defensor, Ministério Público e juiz. Depois nós temos obrigação de reparar os danos. Essa medida socioeducativa ela é destinada àqueles atos infracionais que geram danos, geralmente danos materiais, tá certo? Essa obrigação de reparar os danos geralmente é destinada aos responsáveis desse menor, desse adolescente, porque como eu havia falado, em grande maioria esse adolescente não tem capacidade financeira, então ele não teria capacidade de arcar com os prejuízos causados por esse ato infracional, que geralmente causa danos materiais. E aí, pelo Código Civil, quando você vai ler lá o artigo 932, você verifica que essa obrigatoriedade, essa responsabilidade em reparar os danos pelos atos infracionais é dos responsáveis ou do pai e da mãe, tá certo? Então, essa obrigação de reparar os danos, ela acontece, é uma medida socioeducativa, quando esse ato infracional gera dano, geralmente um dano material. Se não for possível, porque a família não tem condições, né? O responsável não tem dinheiro, então vai ser aplicada outras medidas que sejam proporcional ao agravo, proporcional ao dano que o ato infracional causou. Tudo bem? E aí depois de falar sobre obrigação de reparar os danos, nós temos aqui a medida socioeducativa, que é de prestação de serviço comunitário. Esse serviço comunitário vai ser realizado, logicamente, né, sem remuneração e destinado aí a serviços gerais voltados para a própria sociedade. Esse serviço, essa prestação de serviço comunitário vai acontecer em hospitais, vai acontecer em escolas, vai acontecer em entidades assistenciais. E aí você deve entender que essa prestação de serviço comunitário, preferencialmente, né, o adolescente vai prestar em sábado, domingo ou feriado, tá certo? Ou então em dia útil, porém não podendo influenciar, não podendo atrapalhar a questão dos estudos desse adolescente ou o horário em que esse adolescente desempenha trabalho remunerado. Tudo bem? Questão aí do adolescente trabalhador. Depois da gente falar sobre essa prestação de serviço comunitário, nós temos a questão do regime de semi-liberdade, tá certo? É como se fosse o regime semi-aberto lá da lei de execução penal. Então ele pode exercer, por exemplo, atividades externas. No regime de semi-liberdade, o adolescente pode exercer atividades externas ao estabelecimento, né, educacional, e essa atividade externa ela não depende de autorização judicial. A própria lei já permite essa possibilidade dele poder sair do estabelecimento e poder fazer uma atividade pedagógica, uma atividade profissionalizante, tudo bem? Porque sempre nessas medidas socioeducativas preservar-se-á tanto a situação do adolescente se submeter a um programa pedagógico de ensino e educação para poder terminar seus estudos, como também preservar a sua possibilidade de ser inserido no mercado de trabalho por meio desses programas profissionalizantes. Tudo bem? E aí depois eu vou trocar, eu vou inverter, porque na verdade essa é a última medida, tá certo? Numa ordem de progressividade, nós temos a internação como última instância, a última ratio, a última trincheira. Tudo bem? Aí nós temos aqui, ó, a penúltima medida socioeducativa,
como sendo aqui a liberdade assistida. Essa liberdade assistida, o Poder Judiciário, né, o magistrado, vai designar alguém com capacidade, que tenha treinamento, através de programas específicos, para poder orientar o adolescente, para poder conduzir este adolescente. Tudo bem? Então uma pessoa vai ser escolhida para acompanhar. E as funções desse orientador são de inserir, veja, inserir o adolescente na vida social, inserir sua família também na vida social, inclusive fornecendo a ele assistência social. Depois, acompanhar este adolescente na vida educacional, nos estudos, inclusive verificando o seu aproveitamento, verificando a permanência em relação à frequência escolar. Tudo bem? Também tem como função esse orientador de trazer relatórios, né, apresentar relatórios tanto ao Ministério Público quanto à Vara da Infância e da Juventude, e dentre outras funções estabelecidas aí no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem? Então essas são as funções. E por último nós temos a internação. Veja, a internação, e eu vou falar ali para vocês os requisitos. Veja, eu já falei aqui sobre a questão de atividades externas, não depende de autorização judicial. Falei sobre isso. Entenda, esse regime de semiliberdade, ele pode ser instituído inicialmente, ou seja, o adolescente vai para o processo, né, estabelecido pelo ECA, o procedimento estabelecido pelo ECA, e o juiz, com base nas circunstâncias, com base na gravidade do ato infracional, com base na conduta do próprio adolescente, pode estabelecer de início já um regime de semiliberdade. Ou então, aquele que foi submetido a uma internação e não está nesse regime de semiliberdade, um regime mais fechado, ele pode, por meio de reavaliações, já estabelecer esse regime de semiliberdade como uma transição para um regime de liberdade. Tudo bem? Então, essas são as características do regime de semiliberdade, que é uma medida socioeducativa. E aí, por último, nós temos a medida mais grave, que é a medida da internação. Você deve entender aqui que existem requisitos para a aplicação dessa internação. Veja, nós estamos falando aqui de um ato infracional cometido com grave ameaça ou violência contra pessoa, tá certo? Então esse é o primeiro requisito. Depois nós temos reiterado cometimento de ato infracional grave. Tudo bem? Então, primeiro nós temos aqui, para requisitos da aplicação da internação. Grave, ato infracional cometido com grave ameaça ou violência e tem que ser contra a pessoa. Depois, reiterado cometimento de AI. Esse AI aqui, é ato infracional grave. E depois, e aí eu vou falar, tem pouco espaço, descumprimento. O terceiro requisito é o descumprimento de outras medidas aplicadas a esse adolescente. Então veja, numa questão de proporcionalidade, certo? Proporcionalidade, o juiz impôs a ele, por exemplo, uma advertência. Depois ele cometeu o mesmo ato infracional.
aí o juiz mandou reparar o dano, por exemplo. Aí depois cometeu de novo e o juiz foi lá e mandou ele prestar serviço comunitário. Não teve jeito por conta desse descumprimento dessas medidas. Veja, é o terceiro requisito que justifica a imposição dessa internação. Tudo bem? Então, eu só queria terminar a aula falando um pouco sobre os direitos dos adolescentes privados de liberdade. Tem como botar na tela aí, por favor? Então, alguns dos direitos desses adolescentes privados de liberdade são os direitos elencados pela própria Constituição Federal. A título de exemplo, entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público, poder, ter acesso ao defensor público ou advogado de forma reservada, peticionar diretamente às autoridades, ele pode peticionar, inclusive à mão, fazer uma petição e mandar para o juiz. Ele tem esse direito. Ser tratado com dignidade e respeito, permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio dos seus pais ou responsáveis, isso é importante. Receber visitas ao menos semanalmente, habitar alojamento em condições de salubridade e de higiene, receber escolarização e profissionalização. Lembra que eu falei para vocês sobre essa situação de preservar o critério escolar e inserção à vida profissional, realizar atividades culturais e esportivas, dentre outras. Você vai ter acesso aí a esse slide. Então, esses são os direitos dos adolescentes que estão privados de liberdade quando a gente fala sobre internação. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, aqui a gente encerra a nossa primeira aula desse quarto encontro.